Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos fazer um programa envolvidos em vibrações de paz e de amor. Muito obrigado por você estar conosco, você que vai nos assistir depois no YouTube, que todos nós possamos hoje compreendermos um pouco mais do Evangelho à luz da doutrina espírita e assim fortalecer a nossa fé e as nossas ações no bem aqui na humanidade. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, e, portanto, você pode enviar a sua mensagem e participar, e aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Estamos transmitindo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo. O programa tem 4 blocos. No primeiro, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo, acompanhamos o livro O Espírito do Cristianismo. No terceiro bloco, estamos estudando a Carta de Paulo aos Romanos. E no quarto bloco, nós temos a palavra de José Herculano Pires sobre um tema do Evangelho. E, intermediando o terceiro e quarto bloco, nós temos a Dica Literária Espírita. Vamos, então, colocar a nossa apresentação aqui na tela para que você possa acompanhar, porque nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e estamos no final do capítulo 10, que é o capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos. Hoje nós vamos estudar os itens 19 a 21, onde nós temos 3 perguntas feitas por Allan Kardec e que foram respondidas pelo Espírito São Luís, lá em Paris, no ano de 1860. Essas 3 perguntas estão sob o título geral É permitido repreender os outros? Tema muito importante e que tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa convivência com as outras pessoas. Vamos, então, saber o que São Luís, representando os espíritos superiores, nos responde, qual é a sua orientação. Pois bem, Kardec inicia fazendo a seguinte pergunta. Aliás, nós vamos destacar hoje, das 3 perguntas, nós vamos destacar 2. Portanto, já fica aqui o convite para que depois você pegue o Evangelho segundo o Espiritismo para ler as 3 perguntas na íntegra. Mas vamos, então, à primeira pergunta. Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Ou seja, o que Kardec está perguntando? Como todos nós aqui na Terra somos espíritos imperfeitos, então, neste caso, ninguém teria o direito de chamar a atenção do outro, porque todos nós temos defeitos. Responde São Luís: certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos.
Em São Luís inicia sua resposta, dizendo que, apesar de todos termos defeitos, falhas morais, isso não significa que não tenhamos que trabalhar o progresso, e o progresso de todos nós, o progresso da humanidade. Por isso, então, sim, nós temos o direito de repreender o outro, de chamar a sua atenção quando ele está em erro. Agora, São Luís nos diz que isso tem que ser feito com moderação e utilmente. Não é a crítica pela crítica. Não é chamar a atenção do outro na frente, por exemplo, de todos os familiares, pisando nele. Não é isso. Aí é falta de caridade. Chega a ser maldade. Então, nós temos o dever, em nome da caridade, de chamar a atenção, de repreender quem está em erro, mas com cuidado, em particular, com fraternidade. E temos também que olhar para nós. Ou seja, esse erro, essa falha do outro, e que eu quero chamar a atenção dele para isso, para que ele não cometa mais isso, para que ele se melhore, essa chamada de atenção que eu quero dar a ele, serve para mim também? Então, é o que São Luís está pedindo que realizemos. Ou seja, a censura que vamos fazer ao outro, precisamos ver se nós também não merecemos essa mesma censura. E aí, então, nós vamos fazer um exercício de autoconsciência, autoeducação, para nos melhorarmos. Então, deixando bem claro a resposta que São Luís dá a essa pergunta feita por Allan Kardec, sim, temos o direito de repreender o outro, de chamar a sua atenção. Mas essa repreensão deve ser feita com cuidado, com fraternidade, sem ferir o outro. Deve ter sempre uma intenção útil. E devemos dirigir essa repreensão igualmente para nós, para que também possamos nos melhorar, e não apenas querendo que o outro se melhore, como infelizmente, normalmente nós fazemos. Então, apesar de sermos todos imperfeitos, é em nome da lei de progresso, é em nome da lei de caridade que precisamos, sim, chamar a atenção, fazer uma repreensão quando cabe exatamente isso, pensando sempre no bem para o outro. Na sequência, Kardec dirige outra pergunta a São Luís. E a pergunta é a seguinte: será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não as divulguemos? Bom, vamos entender esta pergunta de Kardec. Estamos observando a imperfeição ou imperfeições de alguém. Fazermos alguma observação a esse respeito, quando essa nossa observação, essa nossa fala, não vai trazer benefício para essa pessoa, será falta de caridade? Nós não deveríamos, então, fazer essa observação? Mas se fizermos essa observação apenas a nível íntimo, particular, ou seja, não estamos divulgando para os outros, nós estamos postando aí nas redes sociais, mesmo assim, merecemos uma repreensão, não devemos falar nada, pensar nada? Vamos ver o que São Luís respondeu. Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal,
quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda a parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamos-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? Bom, vamos aqui tentar agora compreender com profundidade a resposta dada pelo Espírito São Luís. Então, ele está nos dizendo aqui que tudo depende da intenção. E ele faz uma colocação muito oportuna, porque Deus, através da sua lei, que é a chamada lei divina ou natural, sempre leva em conta as nossas intenções. O peso está justamente nisso. E dizer, claro que não é proibido ver o mal, porque o mal existe. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, como diz o antigo ditado popular, fingir que o mal não está acontecendo. Não, porque nós não podemos querer enxergar apenas o bem. Isso seria uma ilusão e prejudicaria o nosso progresso. O erro não é o de observar o mal. O erro é de divulgar esse mal para prejudicar o outro, para desacreditá-lo diante da opinião pública. Isso é repreensível. Assim como é repreensível fazer essa observação, fazer essa divulgação com sentimento de maldade e ficando muito feliz e satisfeito por espalhar por todos os meios possíveis aquilo que pensamos daquela pessoa que está em falta. Aí é faltar com a caridade. Agora, São Luís nos diz que podemos perfeitamente observar o mal, observar a falha do outro para estudar e evitar que caiamos naquela falha, que cometamos aquele mal. Aí sim, não precisamos divulgar, não precisamos espalhar, mas estamos observando e pensando conosco mesmo o que podemos fazer para não cairmos naquela falha e o que podemos fazer para ajudar aquela pessoa. Se nós não fizermos essa observação do mal, como vamos nos moralizar? Como vamos conseguir trabalhar a moralização dos outros? Então, esse é o questionamento que São Luís faz ao dar a sua resposta à pergunta formulada por Allan Kardec. Então, lembremos, tudo depende da intenção que temos em observar e divulgar. Pensemos sempre no bem, na caridade, na fraternidade. E aí nós teremos um norte, né? Nós teremos um bom caminho diante dessas questões que foram propostas, então, por Allan Kardec. Bem, nós encerramos com este estudo o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Semana que vem, em nosso próximo programa, vamos abrir o capítulo 11. Você já está convidado para nos acompanhar. Mas agora está na hora de iniciarmos o segundo bloco do programa, dedicado ao livro
O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutel, é uma publicação da casa editora O Clarim. Hoje, nós vamos trazer um capítulo em que Caibar Schutel trabalha, analisa, à luz da doutrina espírita, a personalidade de João Batista, que é esse que é chamado de o precursor de Jesus. O nosso Caibar Schutel, ele vai transcrever de o Evangelho segundo Mateus os versículos 7 a 19 do seu capítulo 11. Nós não colocamos todos esses versículos aqui no slide, porque nós temos que usar vários slides, mas está aí a referência para que você possa ir ali no Evangelho, lá no Novo Testamento, e fazer a leitura na íntegra. Nós colocamos aqui o final, quando, então, Jesus diz, porque veio João não comendo nem bebendo, e dizem, ele tem demônio. Contudo, a sabedoria é justificada pelas suas obras. João Batista, ele era considerado a voz que clamava no deserto. Dizia-se que João Batista só comia gafanhotos, né, insetos e mel. Essa era a base da sua alimentação e que ele vivia de uma forma extremamente simples, muito humilde, e peregrinava pelo deserto e pela Palestina para, prioritariamente, anunciar a vinda do Messias, aquele que iria representar Deus aqui na Terra, conforme os antigos profetas judeus haviam anunciado. No capítulo aqui em que Caibar Schutel trabalha a questão da personalidade de Jesus, vamos destacar um parágrafo que é muito significativo, e aí nós vamos poder fazer todo um comentário. Vou passar, então, a palavra a Caibar Schutel. Vamos abrir aspas. A personalidade de João Batista, classificado por Jesus como o maior de todos dentre os nascidos de mulher, destaca-se solenemente pela sua austeridade no modo de anunciar o grande enviado, chegando a atrair multidões a si que, convictas da sua superioridade moral e espiritual e convertidas para uma vida superior, em sinal da mudança de situação a que eram levadas, entravam no Jordão, limpando-se das máculas e gafeiras do homem velho, e de lá saíam limpos de corpo para simbolizar a limpeza da alma a que aspiravam, por uma vida de progresso e perfeição. Fechando aspas. Essas são as palavras de Caibar Schutel. Ele está aqui nos lembrando que o próprio Jesus disse aos seus discípulos que daqueles nascidos de mulher, João Batista era o maior aqui na Terra. É que Jesus estava fazendo uma distinção entre ele, espírito perfeito, e João Batista, que ainda não era um espírito perfeito, mas que se aproximava dessa condição, e que não havia na humanidade naquela época, encarnado, um espírito de maior envergadura moral e espiritual do que João Batista. E nós ficamos sabendo, na leitura também do Novo Testamento, que os discípulos descobrem, ou melhor dizendo, compreendem que João Batista era a reencarnação de Elias, o antigo profeta judeu. Isso está na passagem da transfiguração no Monte Tabor, quando Jesus se transfigura, ou seja, ele realiza a emancipação da alma do corpo, projeta-se
em espírito, através do perispírito, que é o corpo espiritual, e ali materializado, ele recebe para um diálogo os espíritos Moisés e Elias, que estavam desencarnados, e se apresentam, então, materializados. É um fenômeno de efeito físico, porque se assim não fosse, os discípulos que acompanhavam Jesus não poderiam ter essa visão. E eles, então, presenciam esse encontro. Quando Moisés e Elias se retiram e Jesus volta à sua normalidade corpórea, os discípulos indagam dele como que ele, Jesus, podia estar se anunciando como o enviado do Senhor, o Messias, se lá no Velho Testamento, na Torá judaica, havia, através do profeta Daniel, do profeta Isaías, havia o anúncio que antes da chegada do Messias, Elias, o profeta, haveria de vir primeiro para anunciar o Messias e abrir os caminhos para o mesmo. Eles tinham acabado de ver Elias em espírito conversando com Jesus. Portanto, Elias estava, naquele momento, no mundo espiritual. E Jesus disse assim: acontece que as escrituras foram cumpridas. Elias já veio, mas fizeram dele o que quiseram e não acreditaram. Mas ele já veio. Então, se ele já veio, quer dizer que alguém já anunciou o Messias. Quem foi que anunciou o Messias? João Batista. E naquele momento, João Batista já estava desencarnado. Ele havia sido preso por Herodes e havia sido levado à morte. Portanto, ele já havia retornado ao mundo espiritual, podia perfeitamente se apresentar a Jesus, mas não como João Batista, mas como Elias. Essa foi a preferência dele. Portanto, nós temos aí, inclusive, a figura da reencarnação, e mostrando que João Batista não era um qualquer, não era um profetazinho perdido ali na Judéia, na Palestina, como tantos outros. Não. João pregava austeridade, moralidade, atacava a hipocrisia, a corrupção e anunciava repetidamente que ele estava ali apenas e tão somente para aplainar o caminho para a vinda do Messias, que era maior do que ele. E aí João Batista costumava fazer o batismo na água. Daí o nome que ele tem, né? João Batista, ou seja, João o Batista. João, aquele que batiza. E ele utilizava simbolicamente a água, e principalmente ali do Rio Jordão, para batizar as pessoas, para que elas se arrependessem dos seus pecados e quisessem, com a sua força de vontade, reparar seus erros e se regenerar. Mas isso nada tinha a ver com o batismo simbólico da água. Já era uma questão moral. E vai acontecer de Jesus se apresentar ali às margens do Jordão, e aí é quando João Batista o anuncia. E há aquela voz que vem do céu, né, que anuncia que Jesus é o Filho amado. E João chama todos aqueles que o seguiam, e de agora vocês devem seguir a este, porque ele é maior do que eu. Eu não sou digno de atar as sandálias dele. Ele é o mestre, ele é o Messias que haveria de vir. Então, com toda a humildade, João Batista entrega os seus discípulos a Jesus e se retira do cenário, porque a partir daí Jesus inicia a sua missão para nos trazer a lei de amor. João Batista
o Elias reencarnado, foi um personagem muito importante dentro da história do Evangelho. Embora ele não tenha seguido Jesus, porque não era essa a missão dele, ele foi o grande anunciador, aquele que preparou as mentes e os corações para que pudessem receber Jesus, o Cristo, ou seja, o Messias, o Redentor da humanidade, o Espírito mais perfeito que Deus nos deu a conhecer aqui na Terra, nosso guia, nosso modelo. Estudar a personalidade de João Batista é muito importante, e nós temos na literatura espírita algumas obras de cunho mediúnico que fazem esse estudo e nos trazem revelações sobre esse personagem. Vamos aqui indicar duas obras que consideramos assim como principais. O livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, e o livro Primícias do Reino, do espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Duas obras maravilhosas e que trazem, então, algumas revelações a respeito de João Batista. E o mais importante para nós espíritas não é debater o João Batista histórico, quer dizer, onde ele nasceu, ou onde ele não nasceu, em que data ele iniciou sua pregação, se ele era ou se ele não era da família de Jesus, embora nós tenhamos aí as informações espirituais a esse respeito. Importante é debruçarmos o nosso olhar e a nossa compreensão sobre a missão de João Batista, que foi uma missão muito importante. Aquele espírito que foi o profeta Elias e que reencarna para cumprir a missão de ser o anunciador, aquele que preparou os homens e as mulheres para que pudessem receber o Messias, que já se encontrava entre eles, mas que não havia iniciado ainda a sua missão. E humildemente, quando Jesus se apresenta lá no Rio Jordão, ele, João Batista, se retira. Termina suas pregações, entrega seus discípulos ao mestre e aguarda, porque ele sabia que mais cedo ou tarde seria preso por Herodes, o rei dos judeus, e seria levado à morte, o que de fato acabou acontecendo. Então, esse é João Batista, o que pregava com água, simbolicamente, para que as pessoas pudessem iniciar moralmente e espiritualmente a sua regeneração, a sua transformação. E aí, então, Jesus vem e, com esse campo já previamente preparado, nos entrega o Evangelho através dos seus ensinos e dos seus exemplos. Semana que vem, vamos dar continuidade ao livro O Espírito do Cristianismo, com mais um tema estudado por Kai Barschuttel a respeito das passagens do Evangelho. Agora, abrindo o terceiro bloco, está na hora de voltarmos o nosso olhar para as cartas ou epístolas de Paulo de Tarso. Nós estamos estudando a primeira carta, na ordem da sua publicação, como elas se apresentam nas edições do Novo Testamento. E, portanto, estamos dedicados à carta aos Romanos. A carta que Paulo de Tarso escreveu para a comunidade cristã da cidade de Roma, que era, na época, a capital do famoso Império Romano.
E para estudarmos a carta aos Romanos, nós estamos trazendo Emmanuel, esse benfeitor espiritual que escreveu diversas obras através do médium Chico Xavier, comentando os versículos das cartas de Paulo de Tarso. Então, nós vamos ver o versículo de hoje, qual é o destaque, e, na sequência, vamos ler o comentário de Emmanuel, seu texto, para podermos, então, fazer a sua compreensão. Vamos, então, ao versículo. Hoje é o versículo 17 do capítulo 8 da carta aos Romanos, onde Paulo nos diz: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Pois bem, Emmanuel comenta esse versículo com uma mensagem que ele intitulou Herdeiros. Essa mensagem está publicada no livro Vinha de Luz, no seu capítulo 120. Vinha de Luz é uma obra publicada pela FEB Editora. Vamos, então, agora conhecer o comentário de Emmanuel a respeito desse versículo que está aí na tela da carta aos Romanos. Diz, então, o nosso querido amigo espiritual: incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, por intermédio de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens, com justiça, o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse morredora da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Bem, esse é o comentário de Emmanuel, através do Chico Xavier, a respeito desta fala de Paulo de Tarso, quando ele lembra que somos filhos de Deus, porque todos nós fomos criados por Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos herdeiros dele.
e somos também co-herdeiros de Cristo, que é o nosso guia, é o nosso modelo, é o nosso mestre. Não podemos esquecer disso. Emmanuel, então, no seu comentário, nos lembra que muitas religiões cristãs, muitas doutrinas religiosas cristãs, interpretam equivocadamente alguns ensinos do Evangelho e dizem que nós, até hoje, estamos pagando pelo chamado pecado original, que teria acontecido lá com Adão e Eva, quando nós espíritas sabemos muito bem que Adão e Eva são apenas um simbolismo, não uma verdade. Mas por quê? Estaríamos, até hoje, pagando por um erro que nós não cometemos, já que eles foram cometidos por Adão e Eva, foram cometidos lá pelos seus filhos, Caim e Abel, já que Caim matou Abel, mas o que nós temos a ver com isso? Então, nós somos seres criados por Deus, mas condenados por toda a eternidade. É como a história, por exemplo, de Satanás, que, segundo a Igreja Católica, seria um anjo revoltado com Deus e, portanto, um anjo decaído. E, por causa dessa revolta, Deus o castigou, colocando-o eternamente como representante do mal. Mas isso é uma incongruência com a perfeição de Deus, com a sua bondade, com o seu amor, que são também perfeitos e infinitos. E muito pelo contrário, como nos lembra o Espiritismo, nós sempre recebemos novas oportunidades dadas por Deus para progredirmos, crescermos, e não ficarmos estacionados. Então, para nós espíritas, somos sim herdeiros tanto de Deus quanto de Jesus. E não podemos nos entregar. Os males existem, as imperfeições existem, mas nós estamos aqui reencarnados, justamente tendo oportunidade para nos melhorar e melhorar a humanidade, esta sociedade em que vivemos. Não esqueçamos que, como espíritos imortais, somos destinados à perfeição. E todos, desde o ato da criação, temos em nós o germe do potencial divino. E que estamos desenvolvendo progressivamente de encarnação em encarnação. Portanto, não percamos a oportunidade de, nesta encarnação, aqui fazermos todos os esforços para nos melhorarmos, intelectualmente e moralmente, pegando o caminho do bem, do amor, da fraternidade, da solidariedade, da paz, da justiça. Porque é assim que vamos nos melhorar, vamos auxiliar os outros a se melhorarem e vamos, como consequência, melhorar a humanidade. E graças a Deus, que somos herdeiros do Pai e também do nosso Mestre, ao seguirmos as suas lições que se encontram no Evangelho. Semana que vem, nós vamos continuar a estudar a carta de Paulo de Tarso aos Romanos, acompanhando os comentários de Emmanuel. Antes de abrirmos o quarto bloco, onde vamos trazer a palavra de José Curado Pires, vamos à nossa dica literária espírita, dica sempre ligada ao Evangelho. Hoje, nós estamos trazendo o livro Fonte Viva, do nosso querido Emmanuel, através do Chico Xavier, Fonte Viva, uma publicação da FEB Editora. Todos os seus capítulos comentam versículos do Evangelho, também do Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo de Tarso, num conteúdo maravilhoso que Emmanuel nos traz. Então, está aí a dica, não deixe de ler o livro Fonte Viva, de Emmanuel,
através do nosso Chico Xavier. E agora, então, nós entramos no quarto bloco do programa, é o nosso encerramento, onde passamos a palavra a José Herculano Pires. Palavra essa que ele dirigia aos seus ouvintes do programa No Limiar do Amanhã, lá na década de 1970, aí a data, a English Night, no programa que ia ao ar pela Rádio Mulher todos os sábados à noite. E os áudios desse programa foram resgatados, hoje eles se encontram no site da Fundação J. Herculano Pires, então você tem acesso através da internet. Nós pudemos, então, editá-los para trazer só a fala de Herculano Pires sobre o Evangelho. Mas você pode ler também, além de ouvir, tanto lá no site da Fundação J. Herculano Pires, quanto aqui no nosso programa, você pode também ler no livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, que é uma publicação da editora Paideia. Mas vamos passar a palavra ao filósofo, escritor, professor, educador, grande espírita, José Herculano Pires. Acorde, amigo ouvinte, um novo dia está raiando. É o dia do Espírito que inicia na Terra a era do Espírito. Procure compreender o Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Aberto o Evangelho ao acaso, como sempre fazemos, saiu o seguinte: Agripa disse a Paulo: a ti se te permite fazer a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a defender-se. Julgo-me feliz, ó rei Agripa, por ter de fazer hoje perante ti a minha defesa de tudo o que me acusam os judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre eles, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Quando a minha vida durante a mocidade, que passei desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, sabem-na todos os judeus, conhecendo-me desde o princípio, se quiserem dar disto testemunho, como vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Agora estou aqui para ser julgado pela esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, esperam alcançar. Por causa desta esperança, ó Rei, sou acusado pelos judeus. Por que é que se julga entre vós coisa incrível ressuscitar Deus aos mortos? Eu, na verdade, entendia que devia fazer toda a oposição ao nome de Jesus, o Nazareno, e assim o fiz em Jerusalém. Tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, eu não somente encarcerei muitos santos, como também dei o meu voto contra estes quando os matavam, e muitas vezes castigando-os por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Nesse intuito, indo a Damasco com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó Rei, vi no caminho uma luz do céu, mais brilhante que o sol, a qual resplandeceu em torno de mim e dos que iam comigo. Caindo nós por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Eu perguntei: quem é, Senhor? Respondeu-me o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e fique em pé, pois para isso te apareci, a fim de constituir ministro e de testemunha das coisas em que me viste e daquelas em que me hei de manifestar, livrando-te do povo e dos gentios aos quais eu te envio, para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que pela fé em mim recebam remissão dos pecados e herança entre os santificados.
Por isso, ó rei de Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente não só aos de Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, como também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de seu arrependimento. Por isso, alguns judeus me prenderam no templo e procuravam matar-me. Tendo, pois, obtido socorro da parte de Deus, permaneço até hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, haver de sofrer o Cristo e que seria ele o primeiro que pela ressurreição dos mortos havia de anunciar a luz ao povo e aos gentios. Este episódio do apóstolo Paulo, como nós sabemos, o episódio central e mais importante da sua vida, este episódio figura no capítulo 26 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Ora, nós vemos, por esta descrição minuciosa, uma linda descrição do momento em que Paulo encontrou-se com Jesus na estrada de Damasco, vemos que houve ali uma verdadeira manifestação espiritual. Jesus, como nós sabemos, já havia se manifestado espiritualmente desde a sua crucificação, desde a sua morte e ressurreição. E havia se manifestado aos seus discípulos em numerosas ocasiões. Há, por exemplo, a manifestação de Jesus para Maria Madalena, como sabemos, no próprio túmulo em que ela o foi procurar. Há a manifestação de Jesus no cenáculo de Jerusalém. Há a manifestação de Jesus na estrada de Emaús para os discípulos que iam se retirando de Jerusalém. Há a manifestação na direção do Mar da Galileia para outros discípulos. E assim por diante, várias manifestações. Ora, diz Paulo, neste relato, nesta defesa que ele faz perante o rei Agripa, que o devia condenar, porque ele, Paulo, estava preso justamente por anunciar a Jesus Cristo e por anunciar o Evangelho de Jesus. Ele diz ali, de maneira bem precisa, que a sua situação contrastava com a sua vida anterior, porque ele havia nascido em Jerusalém, havia nascido em Tarso e sido educado em Jerusalém, crescido ali desde pequeno, desde jovem, e havia realizado muitas coisas em Jerusalém, sendo participante, como nós vimos, da seita dos fariseus, que, segundo ele mesmo diz, era a mais rigorosa das seitas do judaísmo naquele tempo. Não precisamos falar do que ele fazia, porque ficou bem claro aí que ele perseguia os cristãos, ajudava a matá-los, a condená-los, porque ele achava que os cristãos estavam errados. E estavam errados por quê? Porque pregavam a ressurreição de um homem que havia sido crucificado. Os judeus acreditavam na ressurreição. Isso está bem claro na própria Bíblia, na própria literatura judaica, tanto antiga quanto moderna, está isso bem evidente. Eles acreditavam na ressurreição, mas a ressurreição para eles era muito confusa, eles não sabiam explicar como se dava, e achavam também que, em certos casos, o espírito, por exemplo, morto através de uma condenação ignominiosa, como foi a de Cristo, não podiam ressuscitar. Eles ficavam mergulhados na terra e condenados às condições inferiores na vida infernal. Ora, acontece que Jesus morreu crucificado, mas ressuscitou. E Paulo, que não acreditava nisto, perseguia aqueles que pregavam isto. Entretanto, depois desta visão na estrada de Damasco, em que, como nós vimos, Jesus, a ele mais brilhante que o sol, e tal foi a irradiação da sua luz, que não só Paulo, mas toda a sua comitiva, porque Paulo era um chefe, ele era um doutor da lei, ele era um enviado do templo de Jerusalém, e justamente por isso ele era acompanhado por uma comitiva de guardas, pois ele, com toda a sua comitiva, caíram todos dos cavalos, assustados e extasiados com a luz brilhante que veio do céu. E nesse momento Jesus falou com ele. Nós sabemos depois, por outros relatos de Paulo, que neste momento, neste próprio momento, Jesus transmitiu a ele não apenas o convite para ir pregar, mas também o ensino do seu evangelho. Foi um lapso de tempo apenas em que, entretanto, o ensino do evangelho foi dado a Paulo. Tanto que Paulo, depois, durante toda a sua vida apostólica, ele repetiria sempre
com uma grande satisfação, com um grande contentamento, que ele não havia recebido o evangelho dos discípulos de Jesus, mas diretamente do próprio Jesus, na sua manifestação na estrada de Damasco. Entretanto, o que mais nos interessa nesta mensagem é lembrar que Paulo reafirma a sua teoria da ressurreição, que ele deixou-nos na primeira epístola aos Coríntios. A teoria pela qual ele explica que quando morremos, o nosso corpo é enterrado, mas o nosso corpo espiritual ressuscita. Então, como ele explica muito bem na epístola aos Coríntios, enterra-se o corpo animal e ressuscita o corpo espiritual. E ele afirma que foi Jesus o primeiro a demonstrar isto, de maneira visível e de maneira palpável. Porque, como sabemos, Jesus não só se manifestou aparecendo e falando aos discípulos, mas também se deixando tocar por eles. Na sua manifestação na estrada de Emaús, ele sentou-se à mesa com os discípulos e partiu o pão com eles. Os discípulos não haviam reconhecido. Eles não podiam admitir que aquele homem que surgira ali, embora tivesse alguma semelhança com Jesus, não podia admitir que fosse ele. Pensaram que era um caminhante qualquer. Quando se sentam à mesa na estalagem da estrada para uma refeição rápida e Jesus parte o pão, então eles reconhecem que estão diante do Mestre. E no cenáculo, como nós sabemos, Jesus se deixou tocar por Tomé. Chamou mesmo para que ele tocasse nas suas chagas, uma vez que Tomé não queria acreditar na sua ressurreição. Então vemos nesta passagem de Paulo uma nova posição em que ele se define decisivamente pela ressurreição dos mortos. E como nós sabemos na primeira epístola aos Coríntios, quando ele fala da ressurreição de Jesus, ele diz que todos nós ressuscitamos dos mortos, que a ressurreição é um processo geral, não foi só Jesus que ressuscitou, não foi um privilégio concedido a uma alta figura da espiritualidade, mas sim uma lei geral a que todos estamos sujeitos. Todos morremos e todos ressuscitamos. Este é o ensino de Paulo, que mais uma vez se confirma na leitura do Evangelho de hoje. Muito bem, aí está então a palavra abalizada de José Herculano Pires, no final aqui do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. É um prazer ouvir o Herculano Pires. Pena que nós temos muito pouco dele em termos de áudio e vídeo. Nós temos aí mais de 40 livros que ele escreveu e que estão publicados para aprendermos cada vez mais. Bem, chegamos ao final do nosso programa e queremos agradecer a você que nos acompanha, que nos divulga e que possamos estar juntos toda quinta-feira, às 5 da tarde, ou em qualquer dia e horário, pelo YouTube, no canal da Web Rádio Cristo Consolador, ou no canal Orientação Espírita, ambos os canais mantendo os vídeos do nosso programa no ar, para que você possa acessar a qualquer tempo. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até semana que vem em mais um encontro neste programa, o Evangelho em Espírito e Verdade.